Boa noite, estamos aqui novamente. Puxa, irmão, vocês podem falar boa noite, ninguém está falando nada aqui, ó. Vocês que estão em casa, ninguém está falando nada. Está um silêncio aqui, até para pensar, eles estão com máscara aqui, está desse jeito aqui, ó. Mas está certo, mas é isso daí. E sabe por quê? Vocês estão com medo de ficar doente, então nós estamos com medo de fechar de novo, a gente não poder vir, a gente está fazendo o máximo para... É por isso que estamos tudo cumprindo aqui, olha só as famílias mesmo... bem nucleares que estão juntas aqui, porque a gente não quer que volte, não quer que feche isso aqui de novo, não. Como eu disse pela manhã, teve algumas cidades, acho que Batatais, aí fechou hoje, a gente não quer que feche, a gente quer manter assim, é melhor um pouquinho, né, como diziam os antigos, é melhor pingar do que secar, vamos lá continuando assim, porque a gente está com muita falta mesmo dessa comunhão, mas, como vocês viram, estamos ansiosos por voltar aos cultos, mas uma coisa você tem que saber, durante esse período, você continuou sendo crente, porque se você não continuou, tem algo errado, de manhã, o pastor Neil explicou bem, tem que ter o templo para cumprir a lei, porque agora, nós não temos mais que ter o templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, então é claro, a comunhão é importante, culto público é importante, mas em casa, nós continuamos sendo o templo do Espírito Santo, e é uma das razões que nós estamos aqui estudando, essa é a terceira série das mensagens que estamos fazendo sobre discípulo, o que é ser um verdadeiro discípulo, e nós vimos, eu vou ler o texto de João, pode preparar aí João capítulo 15, daqui a pouquinho, né, mas na primeira mensagem, você vai encontrar aí no Facebook, aí esse vídeo, você vai encontrar que a primeira das mensagens foi sobre o desafio de você ser um discípulo, era estar ligado à vara, estar como uma vara ligado à videira, lá, Jesus Cristo, essa era a ideia, e daí saber se realmente a seiva da videira, o sangue de Cristo estava correndo nas suas veias, era isso que foi o primeiro desafio. Depois, nós voltamos para o coração, e começamos a pensar que precisamos de ter um coração igual ao de Cristo, um olhar igual ao de Cristo, ter atitudes igual ao de Cristo, e daí nós vimos, que eu falei que hoje nós íamos ver sobre os frutos, vamos lá, João, capítulo 15, eu vou ler dos versos 1 a 8, que é eu vou para vários textos durante a mensagem, mas é a minha base de nós falarmos sobre discípulo. João capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, nós queremos, Senhor, ser seus discípulos, Senhor Deus, discípulos de teu Filho Jesus, queremos agir como ele agiu, queremos ter o sentimento que ele teve, mas confessamos, Pai, isso é difícil para nós, Senhor Deus, nós, não pelo isolamento, não pela pandemia, mas é difícil pelo nosso orgulho, é difícil pelo nosso egoísmo, é difícil pelo nosso pecado. Então eu te peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia para transformar a cada dia o nosso coração, renovar o nosso sentimento, para que nós possamos ficar a cada dia mais parecidos com teu Filho Jesus, e é em nome dele que nós pedimos, amém. Muito bem, vamos lá, você deve ter, assim como eu,
uma dúvida. Afinal, o que são esses frutos? Esses frutos. Pastor, eu sou muito tímido e acho que eu nunca levei uma alma a Cristo. Será que é esse fruto? A nossa igreja é uma igreja relativamente pequena, menos de 300 membros. Será que é uma igreja que não dá fruto? O que será que é esse fruto? Eu queria tirar um pouco do seu peso na consciência, para você saber que o fruto que está mencionando Jesus não é esse. É claro que é bom nós levarmos pessoas a Cristo, isso é um tipo de fruto, claro, é um fruto, levar pessoas a Cristo é um fruto. Uma igreja grande que falou de Cristo para muitas pessoas, claro, isso é um fruto, mas quando Jesus está falando aqui para o discípulo dar fruto, talvez não seja bem isso. Vamos estudar comigo, e hoje eu pretendo ser rápido, mas olha, como vocês me conhecem, eu sempre pretendo ser rápido, aqui às vezes eu não consigo, né? Mas não se preocupem, né? Sabe aquela vontade que vocês têm de falar assim, você demorou tal, não se preocupem, a Mariana me ajuda nisso, geralmente ela fala, né? E eu falo, tá bom, mas eu já entendi, eu estou brincando, não é assim não, eu vou falar mesmo só o que for necessário. Eu queria que você pensasse hoje em ser discípulo de Jesus Cristo, quais os frutos que ele tem. Então vamos pensar aqui, primeiro nos religiosos, eu vou me colocar como um religioso, e daí vem, olha, o religioso é aquela pessoa que vai seguir estas regras, vamos lá, queremos seguir a Bíblia, e quais são os frutos de eu seguir esta Bíblia? Se você for comigo e sair um pouco de João, e vamos para Mateus, eu falei que a gente vai andar um pouquinho, não muito, mas vamos andar em Mateus capítulo 7, volte aí um pouquinho na sua Bíblia, está em João, Mateus capítulo 7, lembrando que o que mais me interessa hoje, deixa aí Mateus, tá? Eu já vou ler aí, é o último versículo de João que a gente leu, que é Jesus dizendo, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, e é esse fruto que queremos lá. Então, em Mateus capítulo 7, no verso 15, Jesus está falando dos falsos profetas, das pessoas religiosas, que na verdade usam a religião para encobrir o seu coração mau, e que são hipócritas, e olha o que ele diz no verso 15, acautelai-vos porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros? Ou figos se colhem dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Para um pouquinho, parece que está muito claro. Temos que dar frutos, tem frutos bons, tem frutos maus, nós queremos dar bons frutos. Só que o texto não para aqui. E aí, estudando sobre os frutos, eu fiquei preocupado, porque quando você continua o texto, Jesus vai por um caminho que nos causa um pouco de choque, porque é claro que nós queremos apresentar frutos, mas quais frutos? E daí ele dá exemplo de alguns frutos que aos olhos dos homens são bons, aos olhos do ser humano são bons, mas para Deus não. Olha o que diz no verso 21 do mesmo capítulo aqui, hein? Então ele diz, pelos seus frutos os conhecereis, no verso 20, e no 21 ele diz, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas?
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu fiquei preocupado quando eu li isso, e talvez você devia se preocupar também. Espera aí, aquelas pessoas, elas chegaram com uma cesta de frutas para apresentar a Deus. Quais frutas? Fui um homem, uma mulher, poderoso em obras aqui na terra. Em teu nome expulsava demônios. Em teu nome fazia milagres. E fazia isso. E veja, essas pessoas, meus irmãos, elas apresentaram frutos. Aquilo era fruto. Era fruto. Só que Deus falou assim: não te conheço. Espera aí. Então, os frutos que eu pensava, eu ser humano, pensava ser frutos bons, Deus simplesmente recusou. E você tem que parar aqui comigo para pensar. Que fruto que eu estou dando que Deus quer? Que fruto que eu estou dando que Deus aprova? O que é? Vamos lá de novo. Por quê? Jesus aqui, ele muda um pouco, ele faz a sua releitura, né? Porque Jesus, ele interpreta, né? E é claro, é o próprio Deus. Isso, o judaísmo é comum, eles usam o Midrash, o Midrash é você interpretar, eles interpretam o Antigo Testamento e dão lá a sua versão. E Jesus, nós já vimos, nós já estudamos aqui, estudaram comigo, vocês são membros de Vila São José, claro, já estudaram comigo aqui, porém vos digo, nós fizemos já uma série de mensagens, lembra? Olha, vocês leram, vai amar o amigo e odiar o inimigo, eu porém vos digo, a gente já fez acho que umas 5 ou 6 mensagens, ou pelo menos de 3 para mais, eu sei que foi, sobre como é que era para ver, lembra? Até dei o exemplo, não basta só amar, tem que fazer alguma coisa, não basta só não odiar, tem que amar, e assim por diante. Então aqui, Jesus dá uma releitura, sabe do que? Eu vou ler lá, você não precisa de ir não, deixa aqui em Mateus mesmo, que eu vou voltar para cá, eu só quero ler para você um texto, nem vou dar o endereço, depois que eu ler eu vou dar, para você não precisar de ir lá comigo, só para depois você anotar, né? Espera aí que eu tenho que achar, você não precisa, mas eu preciso, espera aí. Olha, está em Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e esta palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou, aquele profeta não tenha temor dele. Então, no Antigo Testamento era, se o profeta falou e não cumpriu, ele é mentiroso, que bom, só que aqui no Novo Testamento, Jesus ele lê um pouco mais fundo. O Antigo Testamento lê o profeta pela boca, pela palavra, mas aqui Jesus vai mais fundo. Não bastava profetizar, não bastava as coisas terem acontecido. Pastor, mas olha, aquela pessoa falou e aconteceu, não tem um monte de coisa que falou e acontece. Você tem que tomar cuidado com isso, cuidado. Sabe por quê, irmãos? Existe uma coisa que até a ciência aí, ela fala aí, o Henrique está aqui, eu vou ficar olhando para ele dizer, é viés de confirmação que chama aquele negócio, não é, Henrique? Quer dizer, eu espero que você diga o que eu estou concordando. Então existe uma coisa chamada viés de confirmação, eu acho que a expressão é essa, que eu quero que alguém concorde comigo. Então você fala assim, puxa, mas ele falou e deu certo. Irmãos, horóscopo tem 12 signos lá, hein? Você que não sabe o que é horóscopo, tem 12 signos, aí a pessoa lê e fala, aconteceu comigo, isso é verdade. Pega todas as pessoas do mundo, não do Brasil, do mundo, hein? Quantas pessoas são? 7 bilhões? É por aí? E ele coloca em 12 e fala, divide 7 por 12, que eu não vou fazer a conta aqui, porque o senhor está olhando para mim, mas faça você, dá um monte de zero aí, e fala, todas as pessoas vão acontecer isso. Aí com uma acontece, e é o viés de confirmação. Isso é o viés de confirmação. Viés de confirmação, pastor Neil, é isso que fala assim, olha, espera aí, eu não vou tomar vacina. Por quê? Porque uma pessoa tomou e deu reação ruim. Ué, mas por que você não olha um monte de gente que deu certo? Não, eu olho para aquela uma, porque é aquela que eu concordo, isso é viés de confirmação. Então, o profeta, Jesus falou, não, viés de confirmação não basta. Aí eu fico pensando, peraí, Jesus falou, voltando para o Mateus 7 aqui, essas pessoas vão falar, fizemos tudo certinho. Eu vou até aumentar aqui, não está na Bíblia, hein? Nós profetizamos em teu nome e aconteceu.
No começo da pandemia eu falei que iam achar uma vacina, e aconteceu, acharam. Até deu certo. Em teu nome fizemos maravilhas. E até deu certo. Só que mesmo assim Jesus falou, esse fruto é ruim. Não, então eu preciso saber mais, eu quero saber um pouco mais do que é fruto. Então vamos ainda para Mateus, ainda você está no 7, eu pedi para você ficar lá. Então, vai para o 12, eu vou te contar o que está acontecendo em Mateus 12. Mateus capítulo 12. Jesus está aqui de novo, discutindo com os fariseus, os religiosos, hein? Os religiosos. Jesus está discutindo com eles. Jesus cura uma pessoa endemoniada, que era cega e muda, e os fariseus o acusam de estar expulsando demônios pelo príncipe dos demônios. Então Jesus fala uma série de coisas que eu não vou entrar agora porque não quero desfocar, não quero sair do foco da minha mensagem, mas neste contexto, você chega comigo no verso 33 de Mateus 12, olha o que ele diz, ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, e eu continuo não sabendo que fruto é esse, e daí ele diz, raça de víboras, serpentes traidoras venenosas, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. A gente começa a notar que o foco, que na verdade Deus queria lá no Antigo Testamento, hein? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que parece que as pessoas queriam muito o visual. E até hoje nós queremos o visual. Só que Deus vai mais fundo. Sabe o que ele disse? O fruto que ele quer não está numa fruteira. Não está numa fruteira comum. Sabe, não está naquela cesta que às vezes você põe em cima da mesa quando a fruta está bonita. Não, não. Jesus está indo mais fundo. Ele disse que o fruto, ele vai estar guardado num cofre. Ele vai estar guardado numa fruteira com chave. Uma fruteira que tem o poder de transformar o fruto em bom ou mal. Imagine uma fruteira, olha, vou aqui na tecnologia aqui, hein? Espero que o Henrique, lá o Suquete, é o meu companheiro das ideias que a gente tem lá para... vou abrir um parênteses aqui, né? Eu estou já... Vocês sabem que eu vou ficar velho daqui a um tempo, né? Eu estou entrando aí, né? Já fiz 60. Então, eu estou lá com o Henrique, ó, ele está aí propaganda para você, Henrique, ó, jabazinho. Nós estamos planejando como é que eu vou morar na minha casa, de velhinho, né? Então, vai ter assim, nós vamos ter um dispenser onde vai ter os remédios, aí eu vou esquecer de tomar remédio, e daí vai apitar na hora, e quando eu quiser tomar 2 vezes, pastor Nil, vai apertar, esse você já tomou, a gente está planejando tudo isso, depois vocês me procuram que a gente vai vender a patente para vocês, mas ó, já tem alguma coisa, agora, olha Henrique, estudando aqui, você deve estar em casa me assistindo, hein? Eu já pensei numa outra coisa, a gente não vai saber escolher fruta, porque vamos estar muito velhinho, a gente não vai ter mais odor, paladar, se ficar velhinho, né? Então vai ter uma fruteira, que quando você põe uma fruta ruim, ela vai dizer, não entra aqui, porque essa fruta não está boa. Já pensou que legal? Já pensou, olha, melancia, nada de ficar batendo na melancia lá, eu só vou colocar a melancia lá e pronto. Natanael, se você tivesse assistindo, pensou, pega a jaca, põe lá, essa jaca não está boa, pronto. Nem preciso ser pernambucano para comprar jaca, essa vai ser a fruteira. Só que Deus já tem essa fruteira. Ele tem uma fruteira dizendo assim, os frutos maus que entrarem aqui vão te levar para um caminho, e os frutos bons vão te levar para outro. Essa fruteira nós chamamos de coração. Ele diz que desta fruteira você vai tirar os frutos bons e os frutos ruins.
Só que você tem que julgar à luz da palavra, não à luz do que você quer. Essas pessoas aqui, que foram citadas em Mateus capítulo 7, elas achavam que a fruteira, que o fruto bom era profetizar, o fruto bom era fazer milagre, o fruto, e um monte de coisas que vieram resultado do trabalho. Mas o fruto que Deus quer é resultado da fé. O fruto que Deus quer é o resultado da obediência. O fruto que Deus quer é o fruto que Ele aprova e eu não aprovo, porque o meu coração é mau. É esse o fruto que Ele quer. E se você quer ser um discípulo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que mudar a fruteira do seu coração, e tem que começar a tirar os frutos ruins. E sabe de uma coisa? Você, como eu, deve ficar nervoso, deve cometer alguns pecados, e sabe que depois de um tempo a gente fica com mau humor, parece que o nosso coração está angustiado. Já sentiu assim? Você parece que fez alguma coisa que não está bem. É igual uma indigestão do coração. Você come alguma coisa lá, abdômen ali, ele fica zoado, desculpa a gíria, mas é assim que o pessoal fala, né? E quando o seu coração fica zoado? Porque está o fruto ruim lá dentro. É esse o fruto, de novo, é o coração. Você quer ver? Eu vou lembrar aqui da parábola do semeador. De novo, ó, deve ter aí no Facebook. Quantas mensagens foram, pastor? 4? Que o pastor pregou? 4? Dos tipos de terra lá, de semente que caiu na boa terra. Você tem essas mensagens aí do pastor Neil, sobre a parábola do semeador. Mas eu vou ler de novo. Só vou ler, não vou pregar, ele já pregou, então eu não vou pisar no que ele fez. Vamos para Lucas, eu quero ler a visão de Lucas, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, você vai ver a parábola do semeador, onde ele explica, eu não vou contar a parábola, você vai ler. Fala de uma semente que caiu na terra, depois ele explica, eu vou direto para a explicação da semente, tá bom? Se você não conhece a parábola, leia, por favor, Mateus capítulo 8, você vai encontrar esta parábola, porque até na minha Bíblia, em cima do capítulo 8, vem escrito parábola do semeador, então você vai encontrar facilmente. Mas eu quero ler a explicação que Jesus dá. 8:11. Esta é, pois, a parábola. A semente... irmãos, desculpa, eu vou ler inteira, desculpa, vou 2 minutos a mais da minha, porque tem que ler inteira, senão a pessoa que não conhece a parábola vai ficar perdida. Eu vou lá, verso 1, 8:1, e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 apóstolos iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. E ajuntando uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, e aqui vem a parábola, verso 5, um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu uma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E a outra, a terceira, caiu entre espinhos. Crescendo ela, os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida, produziu o quê? Fruto. Produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo eles estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. E agora vem a explicação. Esta, pois, é a parábola. A semente que o semeador estava jogando é a palavra de Deus. Aqueles que estão junto do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra para que não se salve, crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação
se desviam. Aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Estes são o quê? Os que, ouvindo a palavra, a conservam numa fruteira, ou melhor, num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. De novo, volta no coração. Irmãos, o coração, da forma que o povo judeu, que o hebraico fala, é o mesmo sentido que nós temos. Não é o músculo do coração, não é pedaço de carne. Coração é onde nós temos os sentimentos e a razão. É isso, eu fiz o que o meu coração mandou, é isso, é esse coração abstrato que nós estamos falando, é este coração que é uma fruteira para guardar a boa semente, para guardar o bom fruto, e é isso que você tem que analisar todo dia, todos os dias. Não adianta eu fazer assim, olha, eu vou fazer uma coisa, como nós temos pouca gente por causa da limitação, você vai bater cartão, tá? Vou dar um cartãozinho, você bate cartão lá para saber quem veio e quem não veio. Não adianta, porque você pode vir em todos os cultos e chegar para mim com a carteirinha e dizer, pastor, eu estive em todos os cultos. Eu falo, que bom, aqui você passou. Eu vou brincar, hein? E quando chegar no céu, falar, não te conheço. Mas eu estava em todos os cultos. Não te conheço. Mas eu levei um monte de gente a Cristo. Não te conheço. Por quê? Porque é o coração que Deus vai julgar. Quem é que vai converter os corações? É o próprio Espírito Santo, não somos nós. A gente só prega a palavra. Então eu posso até falar que levei pessoas a Cristo porque eu fui um instrumento de Deus. Mas isso não é fruto, não é esse fruto, isso são obras. Será fruto num outro momento. Mas o que Jesus está falando aqui não é esse fruto. Ser discípulo de Jesus não é tanto que você tem ali os 12 apóstolos, vamos tirar Judas, né, que ele nem podia dar fruto, porque ele era do mal, mas se você pensar nos outros, tem uns que a gente nem sabe o que aconteceu com eles, não é relatado na Bíblia, não é relatado, o que eles fizeram, então a gente não tem lá para saber que tipo de fruto material ele deu. Sabemos de uma coisa, discípulos transformados, nós já vimos na primeira mensagem, são os 11, que mesmo depois da morte de Jesus, mesmo quando todo mundo dizia, ele morreu, não vai vir aqui, eles estavam lá. Mesmo aqueles, se você é um deles, não pastor, veio a pandemia, eu não pude ir na igreja, mas eu jamais abandonei o Senhor. Você está nos 11, é você mesmo. Esse é o fruto que Jesus está falando. Então, qual é o tipo de fruto que você tem no coração? Não é o trabalho, não é fruto do seu trabalho. É uma das coisas que a gente tem, às vezes até, dado uma, entre aspas, bronca com alguns irmãos, gostam de trabalhar, eu falo, mas, olha, trabalhar é muito bom, só que existem igrejas, no Brasil também deve existir, mas em outros países, que as pessoas são pagas para tocar, pagas para cantar, pagas até para administrar a igreja, tem igreja que tem gerente pago, e mais, não precisa de ser crente, contanto que ele faça um bom serviço. Então ele faz um bom serviço do ponto de vista humano, mas diante de Deus, valor zero, muito pelo contrário, fruto mau. Pense um pouco, é o coração que vale, sabe, é um coração de Cristo, é o sentimento de Cristo. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, eles têm que ver em você a imagem de Cristo. O que é que Cristo faria? Como é que Jesus Cristo agiria? É isso que vai, você que tem crianças aí ainda pequenas, né, crianças bem pequenas, eles vão ver o seu exemplo. Não adianta você dar um monte de ordens para eles se você não der o exemplo. O nosso exemplo é Cristo, é um coração transformado. Eu tenho que voltar, porque hoje é a última mensagem, eu tenho que voltar na primeira. Lembra como é que era a primeira? Imagine o dia em que Jesus por 24 horas vivesse a sua vida, com os seus problemas, com a sua esposa ou com o seu marido,
Ele usaria o seu sapato, a sua roupa, teria os seus problemas de saúde, igualzinho você. Esse foi o exemplo, né, que eu até peguei do Max Lucado, daquele livro que eu falei, Apenas como Jesus, ou Somente como Jesus, algum livro com esse nome. Mas a ideia é, como é que Jesus reagiria com os problemas que você tem? É assim que você tem que pensar. Jesus, se ele ficasse 24 horas, será que as pessoas iam notar? O seu marido ia falar que está diferente, hein? Sua esposa ia falar, e seus filhos, pai, o que aconteceu? Será que o seu vizinho ia te notar a diferença? Será que o mendigo ia notar a diferença? Será que Jesus agiria diferente? Essa é a ideia da mensagem de você ser um discípulo, é ter um coração de Cristo, é assim que funciona. Sabe por quê? Porque antes, irmãos, o nosso coração, ele servia ao pecado. E não vem dizer, olha, agora, você que é crente, é fácil ficar condenando os outros. Agora, eu me converti com 18 anos. Vai dizer para alguém que bebe que ele está errado? Não, ele não está errado não, vai, ele não acha que está errado, vai falar para um desonesto que ele está errado, ele fala, não, isso é normal, sou esperto, é isso que ele vai falar. Quando ele vê o mendigo, ele fala assim, não, eu trabalhei, ele que trabalhe. Ele tem um ponto de vista certo, ele não está, é o jeito dele encarar a vida. O problema é que ele não tem o coração de Cristo. Ele tem um coração ruim. Mas por que ele tem um coração ruim? Porque ele é um coração igual de Adão depois do pecado. Então, se você quiser, meu irmão, não adianta ficar condenando as pessoas têm que aceitar Cristo, porque elas são más, não tem jeito. A gente está ficando aqui, o pastor Neu falou hoje, com razão, sobre os políticos que fazem um monte de hipocrisia, mas vamos lá, bem realista, pastor Neu, a gente espera isso deles, né? Infelizmente, mas a gente espera. Nós temos um irmão aqui, ele está vivo, ele só não faz parte da igreja, e ele dizia assim, para mim, se falou que é crente, eu não voto. Você conhece essa pessoa? Ele fala, se falou, eu falei, por quê? Eu falei, não, crente não pode ser político, porque sempre rouba. Eu falo, não é assim, mas é que ele viu tanto isso já, que ele já associou. Então, mas não é esse o problema, não são os políticos, é o coração que tem o fruto do pecado, e toda a fruteira, todo o coração, ele vai dar um fruto, ou fruto mau, ou fruto bom. Agora, vamos sair dos evangelhos um pouquinho, e vamos para as cartas. Vai comigo lá em Romanos, eu vou dar um tempo, Romanos capítulo 6, vai comigo lá em Romanos capítulo 6, por favor. Romanos 6, mais no finalzinho do capítulo, no verso 18, olha o que o apóstolo Paulo fala, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Para um pouquinho, vou ler mais um só. Sabe o que ele está falando aqui? Que antes nós tínhamos frutos também. Só que agora que a gente conheceu o fruto bom, a gente sabe que era ruim. Toda a minha vida comi casca de banana. Quando eu comi a banana, eu falei, mas esse negócio é bom demais, não quero mais comer casca, não é? Vivia comendo aí, sei lá, casca de jaca, só aquele negócio, a hora que você falou, e caroço, a hora que fala, não come a polpa, assim, mas isso aqui é melhor, é mais gostoso. Então, você percebe que antes você tinha um fruto, e Paulo falou que antes nós tínhamos um fruto, só que agora nós nos envergonhamos daquele fruto. Como eu disse, a igreja de Vila São José sabe, né? Eu fui educado numa outra região de São Paulo, não tenho nada contra, não sou procurado por crime nenhum lá,
Só que eu não gosto nem de ir lá, eu não quero. Raramente, até a Mariana, pergunto para ela não ouve falar do meu passado. Ah, por que, pastor? Foi tão sujo? Irmão, qualquer passado antes de ser crente é sujo. Por melhor que seja. Honesto, não roubava, não fazia nada, não tinha nada de absurdo. Só que eu não gosto de lembrar. Sabe, eu não gosto. Há muitos anos aqui a gente não gosta de testemunho, né? Porque a pessoa vem dar testemunho e fala, porque eu ia no baile, eu matava, eu roubava, a droga, e aí ele conta meia hora, aí eu me converti. Aí ele senta, eu falo, então o legal da vida era quando era ruim. Então eu não quero saber. Como é que era antes? Eu não sei. Minha primeira namorada foi a Mariana, minha escola foi aqui na Zona Sul, eu estava estudando aqui, meu trabalho foi aqui, o resto eu não quero saber, eu não quero lembrar. Por quê? Porque não interessa para mim. É um fruto, como Paulo diz. Eu tinha fruto que agora me envergonho. Não quero mais saber daquele fruto. Não quero mais. Chega. Sabe você que já passou fome? Eu sei que tem pessoas assim que passaram fome. Não quer mais nem lembrar. O tempo que eu comia arroz, feijão e cebola, não quero não. Agora deixa eu lembrar da carne. Não. O tempo que comia farinha e sal e tinha que dividir com os irmãos lá, não quero lembrar desse tempo não. Não, esquece esse tempo aí. Não quero lembrar para ajudar outras pessoas a saírem daquela miséria, é isso que a gente quer. Então nós lembramos do pecado para tentar tirar as pessoas de lá, porque quando você continua o texto, em Romanos 6, agora 22, ele diz, mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Aí vem o famoso versículo, e eu vou brincar com o texto aqui, hein? Porque o fruto do pecado é a morte, mas o fruto que Deus nos dá é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu mudei a palavra, mas é só porque eu quis enfatizar que é uma espécie de fruto. O salário é fruto do meu trabalho. Eu primeiro trabalho, depois ganho salário. Então eu poderia, a tradução é salário mesmo, mas eu quero fazer uma paráfrase aqui. O fruto do pecado é a morte, mas o fruto que Deus nos dá gratuitamente é a vida eterna, porque Jesus transforma o coração. É isso que Ele tem que transformar. O seu coração está transformado? Irmãos, o coração transformado não tem isolamento social, não tem a Covid, não tem nada. Romanos capítulo 8, eu não vou ler, mas é muito claro. Nada nos separa do amor de Cristo, nada. E se a Covid, o isolamento social, te separou do amor de Cristo, eu vou te pedir, volta, você entrou na fruteira errada, não é sua, sai daí, sai, para de comer casca de banana, volta, não, para, volta, o filho pródigo, tinha tudo de bom, mas quando ele começou o coração dele a produzir outros frutos, ele acabou comendo comida de porco, mas ele voltou. Tem fruteira boa na casa do meu pai, por que eu estou comendo fruto de porco aqui? Eu não quero. Então volta, sempre a tempo. Um coração contrito Deus nunca despreza, e é isso que Ele faz. Volta para cá. Sabe, nesta manhã o pastor Neil falou sobre Davi, né, o rei, que ele disse algo interessante, incomparável, não dá para nós nos compararmos com ele. Só que é ele que escreve, um coração contrito, o Senhor não despreza. Sabe por quê? Ele sabia o que era isso. Pecador, mas sabia o que era voltar. Aprendamos com ele. Se arrependa e volta. É isso que tem que fazer. Mas eu ainda não falei o que são os frutos, hein? Vamos lá, pastor, esse slide não vai terminar, não vai. Quando fala em fruto, eu quero saber os frutos. Qual o texto que vem na mente da gente? Arrisca, pode chutar. Aí, vem Gálatas, né? Não vem Gálatas, vem Gálatas 5. Vamos lá, Gálatas 5, 22, vamos lá, vai. Lê comigo aqui. Gálatas 5, 22. Espera aí. Vamos lá, Gálatas 5, 22. Famoso, cadê os 9 gomos do fruto aqui, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e Paulo ainda fala, e contra essas coisas não há lei. Você tem razão. Seriam esses frutos. É melhor do que você achar que ficar evangelizando um monte de gente. Você tem que fazer isso, hein? Mas não como fruto. O fruto não é esse. Se você evangelizar com o coração ruim, não vai adiantar nada. Pensa que vai chegar lá e com a lista, olha Deus, eu anotei todas as pessoas que eu levei a Cristo, está aqui a lista. Fora com essa lista. É o coração que Deus está procurando, hein? Aquela sentença é muito dura, irmãos. A pessoa estava na fruteira errada e queria apresentar a fruteira errada, e Deus falou, não é isso que eu pedi. Então esses frutos você consegue. Como é que consegue? Só através de Cristo. O problema é que essa fruteira, eu e o Henrique vamos fazer a nossa fruteira para identificar frutos, vamos descobrir como é que faz isso ainda, né? Vamos achar um botânico aqui para nos ajudar, mas essa fruteira do fruto do coração, não dá para fabricar aqui. Essa fruteira não adianta você fazer uma sociedade da fruteira dos frutos bons, não vai adiantar, porque essa fruteira só tem um lugar que fabrica, e ela só foi fabricada uma vez, ela foi fabricada ali na terra de Israel, ela foi fabricada numa montanha chamada Calvário, ela foi fabricada na cruz, e quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo na cruz, a fruteira muda. Por isso é que nós podemos ler o texto, onde os dois malfeitores, do lado da cruz de Cristo, um deles, que ele falou, o meu fruto neste mundo foi tão ruim, que eu mereço a pena de morte. Olha o fruto que ele tinha dado. Mas sabe o que acontece? Irmãos, aquele homem, ele estava do lado do fabricante. Ele estava na fábrica da fruteira de coração, de frutos bons. E ele só olha para o fabricante, para o idealizador, para o dono da patente, e ele diz, lembra de mim, quando entrares no meu reino. E sabe o que é que Jesus disse para ele? Não, você não sabe o que ele disse para ele. Você imagina que sabe, mas você não sabe. Jesus falou, todos os seus frutos maus, eu acabo de esquecer. Sabe o que ele falou? Aquela fruteira errada, estou jogando por trás das minhas costas. Sabe o que ele falou? Todos os frutos que estavam naquela fruteira, eu joguei no fundo do mar, e eu não vou mais, nunca mais vou procurar. Ele disse, agora toma a fruteira nova, e com a fruteira nova, você vai estar no paraíso hoje. É isso que nós temos que pensar, irmãos. É isso. Estamos num momento de morte, um momento onde você pode pecar mais, ou você pode pecar menos. Nesse momento você pode ser mais frio, mais egoísta ou menos egoísta. Você pode agir o que você quiser, vai depender da fruteira. E se você continuar depois do Gálatas, aqui capítulo 5, 22, 23, vamos lá no verso 24 e 25, que é o que nos importa. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Essa é a fruteira, meus irmãos. É essa a fruteira que Deus quer. E daí sim eu posso terminar a mensagem. Aí eu posso voltar para João capítulo 15. E aí eu posso dizer no verso 8 com você, glorifique a Deus Pai, dando fruto, mudando o coração, porque Deus Pai só vai aceitar os frutos que vierem da fruteira que Jesus Cristo fez. Não vai aceitar o seu, não vai aceitar, porque Jesus foi feito justiça no nosso lugar. E na parábola, na paráfrase que eu estou usando, ele é o fabricante da nossa fruteira para transformar os frutos ruins em frutos bons, para recusar todos os frutos ruins e os bons. E quando você tem um coração bom, porque Jesus transformou, e você tem o olhar de Cristo, aí sim, você pode ouvir de Cristo dizer, nisto é glorificado meu Pai, que a sua fruteira dê muito fruto,
E aí você vai ser discípulo de Cristo. Irmãos, discípulo de Cristo que dá fruto é alguém que conseguiu ser mudado por Cristo, e agora todo dia ele escolhe o seu fruto, e ele só quer fruto bom na sua fruteira, ele não quer mais o fruto da vergonha. E quando ele descobre que na sua fruteira está tentando entrar uma fruta de vergonha, ele fala: não quero, toda ira, cólera, luxúria, egoísmo, ele fala: essa fruta não entra aqui, sai. É uma luta constante, mas é assim que somos de Cristo. Só que eu tenho que lembrar para você que o único jeito é nós estarmos na fruteira certa. Se você não tem Cristo, você precisa aceitar. E se você aceitou Cristo, você tem que deixar o sangue de Jesus correr nas suas veias. Você tem que ter o coração de Jesus Cristo. Você tem que ter frutos. Porque no capítulo 15 ainda, e eu vou primeiro brincar, depois eu vou ler. João 15,6: se alguém não tiver a minha fruteira, vai ser lançado fora. E no verso 5: eu sou a fruteira, vocês podem colocar as frutas aqui. Você vai dar muito fruto, porque sem a minha fruteira você não pode fazer nada. Sem Jesus não há o que fazer. Aceite Jesus, viva por Jesus, crucifique sua carne, suas paixões por Jesus, viva a vida de Jesus e deixe que Ele viva a sua vida. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Firmes em Cristo, nós vamos conseguir por Ele. Ele vai nos fazer ter um bom coração. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar. Eu chamo Elias ou encerro? Posso encerrar? Então, vamos orar então. Eu peço que você medite bastante nos frutos. Não fique com a sua consciência pesada. Não, entregue para Cristo. Consciência pesada não leva ninguém para o céu. É melhor olhar para Cristo e pedir perdão e falar: renova em mim, renova. Lembra de mim quando entrar no reino, e Jesus vai fazer isso. Pensa nisso na sua casa. Vamos pensar e vamos orar. Senhor Deus, nós temos dado alguns frutos maus, porque nosso coração é mau, e eu te peço, Pai, que o Senhor possa tirar isso do nosso coração. Nós possamos, Senhor Deus, realmente te servir e ter um coração igual ao teu. Nós queremos, Senhor Deus, agir como Jesus agiu. Nós queremos amar como Jesus amou, Senhor Deus, porque nós te amamos, Pai, de todo o nosso coração. Nós queremos amar o nosso próximo. Nós queremos ter frutos dignos de arrependimento. E te pedimos que nos perdoe e transforme nossas vidas. Nós não conseguimos isso, mas estamos pedindo em nome daquele que é a videira verdadeira. Estamos orando em nome de Jesus Cristo. Amém. Quarta-feira, te encontramos nas redes sociais, aqui acho que é o Facebook, que é a nossa principal, às 8 horas da noite. Deus te abençoe e até lá.